E essa é a segunda parte do nosso podcast de domingo. Mais uma vez aí agora com o Paulo, Bruno e Marcelo. Falando sobre futebol, falando sobre rodada do Campeonato Brasileiro, terminando aí nosso raciocínio sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente estava falando sobre o Flamengo, estava falando sobre o Arrascaeta, e o Marcelo abriu uma questão aí muito interessante. Se não seria melhor o Arrascaeta iniciar no banco? E o que você acha sobre isso, Marcelo? Eu acho. Peraí, eu acho que a gente vai ter um jogo onde o Palmeiras tem um técnico hoje muito mais capacitado do que o Renato. E o estilo de jogo do Palmeiras casa com o que o Flamengo propõe. O Palmeiras gosta de jogar no espaço, no contra-ataque, com um quarteto ofensivo muito rápido, e o Flamengo dá o espaço para o adversário jogar assim. Hoje, Concordo. por exemplo, assistindo o jogo do Palmeiras com o Fluminense, o Marcão foi muito inteligente. Ele marcou da intermediária defensiva para trás, deu a bola para o Palmeiras, e o time do Palmeiras não sabia o que fazer. E no final, 2 contra-ataques matou o jogo. Então, assim, mas não é o Flamengo que vai fazer isso. Não. O Flamengo vai ser o time que vai querer apertar o Palmeiras, marcar alto e vai, com provavelmente Felipe Luiz e Isla nas laterais, vai dar o espaço suficiente para Veiga, Scarpa, Dudu e Rony jogar. Principalmente se o Flamengo não tiver com Rodrigo Caio e Davi Luiz, que hoje saíram machucados, né? Tem que Sim. entender como que eles vão estar fisicamente. Eu já Então, nem assim, deixava de mais jogar durante até a Libertadores. Nem Rodrigo Caio, nem Davi Luiz. eu acho que é interessante ver como é que vai ser, porque o Palmeiras tem um técnico inteligentíssimo, talvez um dos melhores do Brasil, e o Flamengo tem muitos bons jogadores, mas tem um técnico que só faz o Michael jogar, É verdade. basicamente. E sobre a questão da Rascaeta, eu acho que ainda existe a hipótese de, na Bacia das Almas, ele tirar o Arão, recua o Andréas e tentar entrar com todo mundo pra frente. Aí, se entrar assim, Aí é aí já era goleada. pro Flamengo. Eu também acho. Também acho a mesma coisa. Na verdade, se você olha hoje pro Palmeiras, o Flamengo ganhou um título em cima do Palmeiras, deixando o Palmeiras propor jogo. O Flamengo vai ganhar realmente alguns confrontos, porque sabe muito bem que o Palmeiras tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo. Ele é um time reativo, né? Não é um time ativo. Então ele reage à ação alheia. E é o que o Flamengo, se o Flamengo propor jogo, é o que vai acontecer. E vai acontecer muito bem. Para isso tem que fechar a casinha. Para propor jogo tem que fechar a casinha. O Palmeiras é um time muito reativo, mas até assistindo os últimos jogos, ele melhorou muito quando propõe o jogo, que foi quando ele encaixou Scarpa com Veiga no meio de campo. Sim, sim. São dois jogadores que fazem a tabela e voltou o Dudu também, né, nesse segundo semestre, então ficou um time mais com mais recurso Mas ofensivo. as goleadas, né? As últimas goleadas que o Palmeiras conseguiu. Sim. E com uma bola parada muito forte, né, que o Scarpa na É, bola parada tem bate sido muito bem. fundamental também. É um jogador, é um 12º jogador, né? Do time do Palmeiras. Ele já virou agora o 11º, né? Porque já, já entrou, já fez a modificação ali. O Rony voltou para ser centroavante e ele assumiu a vaga de titular. É o certo, é um jogador que realmente faz a diferença nesse time do Palmeiras. Não tem jeito. Hoje, na rodada de hoje, nós tivemos aí São Paulo 0, Flamengo 4. Fluminense vencendo o Palmeiras, né? Se a gente for entrar justamente nesse contexto do Fluminense contra o Palmeiras, a gente vai ver o Fluminense depois de um tempo, porque essa posse de bola é uma posse de bola total, né? Na verdade, porque o Palmeiras efetivamente dividiu durante o jogo essa posse de bola, e essa posse de bola foi prejudicada pela expulsão, né? Então a gente vai ver aí
o Fluminense reativar o Palmeiras propondo o jogo, mas o Fluminense reagindo ao Palmeiras, e aí a expulsão facilita tudo, né? E 2-1. Ceará. Uma grande partida do Iago Felipe. Na hora que ele entrou no jogo, mudou o time do Fluminense. É um bom jogador, o Iago Felipe, só tem um problema, ele é muito irregular. Ele tem essa dificuldade de não manter esse pique durante uma sequência de jogos. Mas é bom jogador, Iago Felipe. É um jogador que cumpre muito bem taticamente, né? Ele é um jogador de certa experiência, cumpre muito bem taticamente o que lhe é proposto, mas ele tem essa dificuldade de manter essa pegada durante os jogos. E aí tem, infelizmente, esse déficit. E Ceará Sport. Eu acho que Ceará, né, definitivamente escapou do rebaixamento, não, né? Ainda está muito cedo. 42 pontos. Falta pouco. Uma vitória. Uma vitória, né? 45 pontos é o mágico. São Paulo. E o Sport que, assim, apesar de um time muito limitado, vem dando bastante trabalho depois que chegou o Florentino. Verdade. Fez um bom jogo hoje. Contra o América também fez um bom jogo de recuperação com um jogador a menos. Hoje perdeu no detalhe também. É um time que, se não fosse a diretoria bagunçada, eu acredito que não cairia. Não conseguiu inscrever reforços aí, que contratou. O Florentino chegou, tirou os medalhão que não rendia. Verdade. Fez a limpeza geral. Eu acho que é um técnico a se manter para o próximo ano, para reconstruir na Série B. Achou esse Mikael e o Gustavo aí que estão jogando muita bola. Muita bola, eles são novos, né? Isso. O Sport, ele, se eu não me engano, acho que é a segunda pior campanha do primeiro turno. Só perde pro Chapecoense. Se não me engano, é a segunda pior campanha. Tanto é que olha a quantidade de derrotas que o Sport tem no campeonato. É muito alta, né? E o Sport é engraçado, é um time que tem uma defesa muito forte, uma das melhores do campeonato até outro dia. Mas em compensação tem o pior ataque. Eles têm com hoje 20 gols em 33 jogos. Sim. Você pode ver pela quantidade de gols tomados, o Sport tomou 33 gols. É muito pouco. Para um time que está na zona, é um número abaixo. Né? Você vai pegar times que estão lá em cima que tomam mais gols. O Palmeiras. O Bragantino, 37 gols. O Fortaleza, 37 gols. O Inter, 34 gols. E o Sport lá embaixo com 33 gols tomados. Mas é simplesmente o pior ataque do campeonato. Ele tem 33 jogos, um ataque que fez 20 gols. É realmente... Desde o ano passado. Desde o ano passado, é verdade. E assim, se a gente for olhar, é muito parecido em números, né? O time de São Paulo tomou o mesmo número de gols e é o segundo pior ataque com um time do tamanho de São Paulo. Em 32 jogos, fazer 24 gols é o que está deixando o time aí embaixo. Sim. Isso porque é um time que conta com Rigoni, Caleri e Luciano. Inclusive o São Paulo é um time que pode terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento. E se entrar na zona, ele pode abraçar o Grêmio, que os dois vão cair junto. Porque o time de São Paulo não apresenta desempenho nem psicológico, porque o time grande ele tem um problema maior. Um time igual o Sport, ele tá acostumado a ficar ali, e pro time agora pegar e ganhar os 5 últimos jogos, não custa nada, eles estão acostumados com isso. Mas um time igual o São Paulo, se entra na zona agora com 33, 34 jogos, o time já... o psicológico desaba. E agora é um clássico contra o Palmeiras. Depois, Atlético Paranaense, que a gente tá vendo aí. Sport, que não vem dando mole. Juventude, que tá brigando para não cair.
Grêmio e América. É uma tabela bem puxada. São 3 confrontos diretos, na verdade, né? É. São Paulo e Sport, São Paulo e Juventude, Grêmio e São Paulo. Jogo dos desesperados. Realmente, assim, o São Paulo, inesperado, o São Paulo tá passando. Aí a gente vê lá, América Mineiro, Cuiabá, Ceará, tudo de boa. Goianiense, né? Todo mundo ali mais ou menos de boa, né? Meio que tranquilo. Pois é, o América já... O Grêmio se fudendo, o Bahia ali também brigando, se fudendo, São Paulo se fudendo. Entendeu? E agora você vê agora o São Paulo, realmente eu não tinha parado para ver essa tabela do São Paulo. E é uma tabela bem pesada, né? América Mineiro, Grêmio, São Paulo, Juventude, Sport, Atlético Paranaense, Palmeiras. O São Paulo vai ter que, para poder se livrar, tem que arrancar pelo menos mais 2 vitórias, né? Pelo menos 2 vitórias. Ele teria que ganhar pelo menos os 3 confrontos diretos aí, Juventude, Sport e Grêmio. 1-0 cada um já tá de ótimo tamanho pro São Paulo. E aí o São Paulo, porque o Juventude venceu hoje, né? Venceu. É um time que gosta de dar trabalho. 2 vitórias seguidas, inclusive uma vitória difícil contra a Inter. Vai enfrentar agora o Fluminense, que é um time que ama entregar pontos desse tipo. Entendeu? E o Juventude, eu só acho que ele tá nessa situação agora porque ele perdeu jogadores importantes. Ele perdeu o Peixoto, atacante, que vinha muito bem. Perdeu aí o Paulinho Boia, que era de São Paulo, foi vendido. Teve um problema lá com o Matheus Jesus, lá, de indisciplina, acabou que teve que afastou ele do elenco. Então, assim, para um time que já não tem um elenco grande, perder jogadores titulares é bem complicado. Com certeza. No meio do campeonato. Não, perfeita, análise perfeita. E aí a gente tem essa sequência, o Sport, e vamos entender um pouco a sequência do Sport. O Sport, eu acho que dificilmente o Sport consegue sair dessa, até porque são poucos pontos, inclusive, e vem de sequências de derrotas aí importantes. E aí você vai ter o Sport com Bahia, São Paulo, Sport, Chapecoense, Sport, Flamengo e Sport Atlético Paranaense. Eu acho que realmente já o planejamento do Sport é para a próxima Série B, e deveria, né? Não diferente. Vamos agora pegar aqui Juventude Chapecoense, 2-0 Juventude. Eu acho que o Juventude vai complicar bastante a vida deles, né? Boa noite, Mauro, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito boa noite, grande Clema. E aí, garoto, tudo bem? Beleza, beleza. Dissertando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, né? Chapecoense e Juventude. Aí amanhã a gente tem alguns confrontos também, já nesse pela Série B. Boa. A Série B. Estão me ouvindo bem aí? Perfeito. Show. Botafogo e Operário. Amanhã Botafogo. Eu acho que o reencontro da torcida do Botafogo com a Série A deve ser um jogo muito especial para a torcida do Botafogo, com certeza. Botafogo oficialmente é um time agora de Série A, voltou para onde não deveria ter saído e tem a chance de vencer o time do Operário, que é um time muito chato, inclusive, mas tem a chance. Qual o prognóstico para esse jogo, Bruno? O Botafogo vai inteiro, vai com todos os titulares? A intenção realmente é a vitória para o campeonato? O que você... qual é o prognóstico para o jogo de amanhã? O Operário, ele não está disputando mais nada, né? Ele não tem chance de cair e ele também não tem chance de chegar no G4. Então tá só cumprindo tabela, se mantendo, né?
eu já esperava, assim, já que esse jogo pudesse ser o jogo do acesso. Eu já estava de olho, assim, né? Porque o Anderson, ele joga em casa de uma forma e joga fora de casa de outra forma, né? Então eu já sabia que ele ia pegar esses jogos dentro de casa e ia ousar mais, né? E a dúvida para o jogo é só se o Chay vai entrar ou não, porque vem de lesão e tal, mas é um jogo decisivo, né? Eu estava até falando com o Walter. Já foram vendidos aí 25 mil ingressos antecipados, né? Para vocês terem a noção, o Engenhão cabe 40 mil, 44 mil, mas nunca botam 44 mil, 40 mil, né? E o Botafogo estava pensando em abrir alguns setores, mas teve que abrir tudo, né? E vai ficar cheio, E o Botafogo, assim, hoje o Curitiba ganhou apertado do último colocado, 2-1. E todo mundo espera que o Botafogo vença amanhã, retome a liderança e matematicamente aí consiga a classificação, né? Está sendo feito toda essa mobilização nas redes sociais, os jogadores falando, né? Para ir, que não sei o que vai dar certo. Eu espero que o Botafogo não decepcione. Eu vou estar lá, né? Vou levar meu filho lá de 7 meses. Espero que ele não fique assustado. Ele já faz os vídeos, já faz as fotos. Vou chegar cedo, né? Joguei 4 horas. Os portões abrem 2 horas. E a gente espera que vença, né, cara? Porque todo jogo que eu vou ver do Botafogo nunca é tranquilo. É sempre a agonia do caralho. Entendeu? E é aquilo, você vai jogar com um time que tá solto, que não tá sem compromisso. Entendeu? Já o Botafogo, os jogadores podem sentir um pouco, né? Apesar de estar num bom momento, pode sentir um pouco, ficar nervoso, enfim. Mas, assim, e outra coisa também que se fala muito pouco, assim, na mídia, que eu observo, é, assim, sobre o trabalho do Anderson Moreira, né? Pô, foram 22 jogos no comando Botafogo, 3 derrotas só. Realmente é um trabalho com uma exclamação, né, cara? E ele pegou o Botafogo na 14ª colocação e levou a liderança. Então, assim, alguma coisa aconteceu ali. Ele pegou o mesmo time do Chamusca, que vinha mal, e deu esse salto, né? A gente que assiste o jogo do Botafogo, a gente vê um time mais organizado, ele sabendo também explorar melhor as peças do Botafogo na partida, né? Os jogadores rendendo mais. Há de fazer uma análise aí pena que a mídia não faz, né? Fazer uma análise aí a respeito do trabalho dele. Era um cara que estava parado, né? E conseguiu aí fazer esse bom trabalho aí no Botafogo. Eu já tinha visto ele feito um bom trabalho no Ceará, no Goiás, no América Mineiro e agora com o Botafogo. É o grande técnico da temporada, né? Pode falar, Marcos. A mídia não faz, mas a gente pode fazer esse olhar pro Anderson aí. Eu acho que o posicionamento que ele arrumou pro Chay no time do Botafogo foi fundamental nessa etapa de arrancada do Botafogo, que tornou o Chay o craque do time, né? O Navarro evoluiu bastante no comando dele, evoluiu muito. Hoje o Navarro é um cara que dá passe, entendeu? Coisa que ele não fazia. Então tem algumas coisas. O Varley melhorou bastante, né, com o Anderson, né? Olha, eu diria até, não sei, Bruno, se você concorda, mas eu diria que o Varley fisicamente é um jogador diferente do que era anteriormente. Ele parece ser um jogador mais forte hoje, inclusive sob a gestão do
do Anderson do que era anteriormente no Botafogo. Não sei se eu tô errado, se mudou muito, mas me parece essa mudança, esse plus físico do Varley. O Varley era um jogador muito imaturo, né? Muito nervoso em campo. Insistiam ele muito na lateral direita. E no Botafogo ele joga meio que de ala direita, ponta direita, né? E hoje ele sabe muito bem o que fazer com a bola, né? Ele sabe muito bem como se posicionar defensivamente, né? Ofensivamente. É o que eu falei, o Navarro mudou muito a característica de jogo, né? Da passe, está mais consciente, né? O Chay, que no início ainda estava procurando uma posição, como o Marcelo falou, ele se achou, né, no jogo com o Anderson Moreira. Então acho que ele encaixou bem as peças ali, né? Tem um jogador também que você não vê muito falar, tal de Barreto, no Botafogo, você não ouve muito mais falar, mas também foi fundamental ali, como primeiro homem de marcação ali, na frente da zaga. É um jogador discreto, mas foi muito bem. O que eu falei, o Carly também, a chegada do Carly na zaga do Botafogo, ele organiza, não é o pessoal desesperado, ele organiza, dá uma certa segurança, né? E o Botafogo, Bruno, reforçou bem, né, durante a temporada. Foram poucas contratações, mas contratações pontuais, igual o Carlinhos, por exemplo. O Carlinhos, ele já era um homem de confiança do Anderson. Por isso que o Anderson, quando chegou, o Botafogo tinha perdido o Paulo Vitor, né, que foi pro Inter, né? Aí o Botafogo ficou tinha uns jogadores ruins na lateral, que já até saíram, um foi até pro Juventude, Guilherme Santos. Aí o Botafogo tava com um garoto na garoto da base na lateral esquerda, improvisado. Ele se machucou, aí o Botafogo foi ao mercado, pegou o Carlinhos, junto com ele veio outro Pereba aí, que não jogou nada, vai ser devolvido. Horrível. Né? E aí o Botafogo também trouxe o Jonathan, que estava no Almeria, veio emprestado. O Jonathan foi pra lá só pra ficar ruim, ele jogava pra caralho. Foi pra lá, ficou ruim e voltou. Entendeu? Aí o Carlinhos acabou sendo mais experiente, né? E acho que em homem de confiança do Anderson, ele assumiu ali a lateral esquerda, às vezes foi o Jonathan, às vezes foi ele, né? E essa mas foi o mesmo também jogador experiente. Dele colocar o Carly na zaga, que o Carly no início era reserva, colocar o Carlinho. Era reserva. Essa mescla que ele fez também dos meninos da base, dos jogadores mais novos com os mais experientes, eu acho que faz o time evoluir. Porque quando você olha um time que tem muito jogador novo, acaba que no momento de decisão eles acabam pecando mais, né? E ao mesmo tempo, se é um monte de jogador experiente, não tem perna, não tem a mesma disposição. Então eu acho que ele soube fazer essa mescla pro time progredir bem. Exatamente, ele conseguiu encaixar, fazer os jogadores render em campo onde eles rendem, né? Onde ele não inventou. Então o time foi evoluindo. Agora, né? Bruno. Agora falta o Gatito voltar, né? Porque aquele goleiro do Botafogo é uma merda. Ô, Bruno, agora tem o seguinte também, né? Já que o Botafogo praticamente, já vai voltar pra Série A mesmo. O negócio agora é manter o cara aí durante um bom tempo com um projeto de uma filosofia de futebol aí, esse técnico do Botafogo. Não é porque o cara começou os 3 primeiros jogos, perdeu, já mandar o cara embora, né, velho? Tem que deixar o cara trabalhar agora, né, pô? O Botafogo que eu tava falando. Título e tal, né, cara? Ir se arrumando, busca de patrocínio vai também. Perder. Tem que montar um projeto. Vai perder peças. Vai perder peças. Com certeza. Vai ter jogador. Exatamente. Vai ter que pegar esse dinheiro, reinvestir. Já vai perder o Navarro, que é um jogador importante. Tem que ter um trabalho de gestão bem feito também, cara. O São Paulo tem interesse. E já não é de hoje. Exatamente. Entendeu? O São Paulo tem interesse, o Navarro tem proposta, o Oyama tem proposta,
Entendeu? O Chay não vai sair. Renovou. O Navarro, Renovou. sobre o Navarro lembra muito a história do Navarro, lembra muito a história do Firmino na Série B. Ele parece o estilo, inclusive, de jogo do Navarro, né? Que o Navarro não é um centroavante fixo, é um centroavante móvel, um jogador de ataque que se movimenta bastante. Mas ele veio ser assim com o Anderson. Ele não era assim. Ele era paradão lá na frente, não participava do jogo, a bola não chegava nele. Hoje não. Hoje ele mudou muito. Hoje, o que eu falei, ele tá dando assistência. Eu nunca vi isso. Entendeu? Ele era aquele cara parado lá. Ele, inclusive, tem muitas assistências, né? Se a gente for pegar aqui as estatísticas dele, ele tem aí 13 gols e 8 assistências. É um bom. Vários jogos eu vi ele poupando bola e dando assistência. Sim, entendeu? Então, assim, o Navarro realmente evoluiu muito. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, nas nossas reuniões, que um jogador, ele com um bom técnico, ele pode chegar a um patamar que ele nunca imaginaria que ele fosse chegar. O Bruno comentou de um jogador, só 2 comentários, que eu acho muito bom e é reserva, que é o Oyama. E um outro jogador que tá aí na tela, o Marco Antônio, ele é do Bahia. Eu vi que o Bahia tá querendo 12 milhões por ele. Não vai. Agora vamos lá, 12 milhões num jogador que é reserva no Botafogo hoje, não vale, é sem condição. Não vai ficar também, não deve ficar também. Deve voltar pro Bahia. Olha, se o Bahia não emprestar para outro. Desse time do Botafogo aqui, para mim, os jogadores assim que são ativos e rentáveis dentro desse Botafogo. Primeiro jogador que, apesar do Bruno não gostar dele, eu acho que ele é um goleiro, não é ruim, né? Mas ele precisa evoluir. Porra, é ruim, cara. Nossa. Diego Loureiro. O Canu. Deu uma espalhada aí na Série B, puta que pariu. O Canu. Só uma pergunta: o Botafogo começou com um goleiro da Tomou base. gol de cobertura. Esse Diego Loureiro é o que foi contratado, não é isso? Não, ele é da base. O que foi contratado tá no banco. Tá no banco. Ah, sim. Ele é da base. Olha, esse aqui é muito bom zagueiro. Canu. Esse aí o São Paulo tá de olho aí, Marcelo. São Paulo, tá Cruz Azul quis ele início do ano também. Mas parece que o São Paulo vai vir forte, hein? São Paulo vai vir forte agora. Tem que pegar essa grana aí e reinvestir, né, Bruno? Porque senão, cara, complicado, né? Aí você tem... O Benevenuto tá emprestado, parece só, não é? Ou foi em definitivo? Acho que é só empréstimo pro Fortaleza. Pô, Benevenuto, cara, ele foi andar com Honda, se fudeu. Torcida adorava o Benevenuto. Ele foi pros pagodes aí com Honda, porra, pegaram no pé dele, começou a falhar, chegava atrasado em treino. Honda que levou ele pro mau caminho. Mas ele tá aí no Fortaleza. É um dos pilares da defesa do Fortaleza esse ano. Zagueiro não, eu gosto. Precisava mudar de clube. Tava mal. Ô Bruno, e o Calu também, cara? O Calu foi um investimento ali que não rendeu muito, né, velho? É aquele cara ali que veio fazer turismo, né? Turismo. Ele e o Honda vieram fazer um turismo. Puta. Entendeu? E... a baba do boi cansado, né? Calu, cara, tu olhava na cara dele, assim, a expressão, o cara totalmente apático, sabe? Caraca. Calu era. Jogador americano, a gente pensa que vai ser raçudo, né? Não, totalmente apático, sabe? Nossa. Casado com uma brasileira, ele veio pra cá, né? Só foi turistar só. O Botafogo né? achou que ia trazer os europeus e que iam jogar igual o Sidoff, mas o Sidoff é diferenciado. Porra, o Sidoff dava o sangue ali, hein? Porra. Pô, o Sidoff era inteligente, né, cara? O Sidoff, porra, praticamente ele era inteligente, muito, né? Muito. Tinha muita visão, então isso passou até pros jogadores. Não, com certeza. Diego aprendeu. Louco Abreu também foi uma fase do Botafogo, cara. O Botafogo tava muito embalado. Cara, e aí você tem, além disso, Luiz Oyama. Acho que o Luiz Oyama é o jogador que a gente vai olhar para ele com mais carinho. Esse aí ele pertence ao Novo Horizontino. O Novo Horizontino
quer ele pro Campeonato Paulista. Pra Não mim, deve ficar. na minha opinião, é um jogador que você pode tirar ele do Botafogo e colocar num clube de Série A tranquilamente. Isso aí, não tenho essa dúvida. Né? E eu não entendo como ele é reserva no Botafogo não hoje. entendo também não. O É Barreto, porque o Botafogo, o Anderson, ele gosta do Barreto, que é o cão de guarda da zaga, e que realmente ele cumpre bem a função. E aí ele fica revezando Pedro Castro, Oyama, Pedro Castro, Oyama, Oyama, Pedro Castro. Esse Barreto é do RB, ô Bruno? Oi? Esse Barreto veio de onde? Do RB? Ele é do Criciúma. Ele Criciúma. estava na Ponte, mas ele pertence ao Criciúma. Mas ele é bom jogador, assim, para volante ali, né, desarmar, marcar. Ele é bom. E aí você tem Diego Gonçalves, que pra mim foi grata surpresa, tá? Gostei da Série B do Diego Gonçalves. Jogador Novo Horizontino também. jogador Também do Novo muito correto. E o Daniel Borges também é do Novo Horizontino. Outro ótimo lateral também da Série B. Só que o time do Borges, ele vai ter automaticamente o contrato renovado e o Diego Gonçalves ele tem contrato até 2023. Então esses dois vão ficar. Realmente. E aí o Marco Antônio que fez uma grande temporada, né? E o Varley que também vai fazer uma boa temporada. Acho que muito do Botafogo, da carreira dele ter mudado, deve ser a boa temporada do Botafogo, que automaticamente ele parece que entrou nesse ritmo do time e também se transformou como jogador. É muito veloz. É muito veloz. É um jogador que é um gap que o Botafogo tinha com o Luiz Henrique, né, Bruno? Que vai voltar. Uhum. O Luiz Henrique do Olympique. Ah, tá, não, vai voltar. O que tá no Grêmio, como que ele chama? Luiz Fernando. Luiz Fernando, desculpa. Não quero esse não volta não, fica lá mesmo. Muito ruim. Muito ruim, cara. Olha, ele é ruim mesmo. Muito ruim, cara. Muito ruim. Mas o Luiz Henrique Ele lá se do sente Olympique, bom. o Botafogo precisava de um jogador veloz também e conseguiu um jogador veloz que faz um bom trabalho, Varley. Realmente ali o Botafogo tem alguns ativos que você pode olhar e dizer assim, diferentemente do Vasco, né? Que você olha pro Vasco hoje, você tem vamos botar 2 ou 3 jogadores aqui que você possa ser um ativo, né, financeiro para o clube. Já puxando para o Vasco também, Andrei foi dispensado. Realmente eu não entendi. O Andrei falta algo a mais para ele estourar. Ele tem capacidade, ele tem qualidade, mas falta aquele estalo pro jogador. Sim. Talvez sair do Vasco vai fazer bem para ele. Vai. É um jogador que no Santos ele iria bem. Talvez aí no São Paulo também ele iria bem. Vai de graça agora para qualquer clube do Brasil. Sinceramente, eu acho que o Vasco não fez um bom negócio. Eu acho que o Andrei no São Paulo não ia dar certo, não. Só tem menino aqui meio de campo, não rende. Um time que eu acho que ele encaixaria muito bem, Atlético Paranaense. Sim. Que é um time que pega uns jogadores assim e faz os caras estourar. Acho que é um time Cadê o Babi? com boa estrutura e ao mesmo tempo não tem a mesma pressão dos outros times. Então ajuda o jogador a evoluir. Babizinho tá machucado, né? Babi machucou. Dá muito tempo já fora. O Matheus Babi. Eu acho que é só ano que vem que ele volta. Só ano que vem, acho que volta. Matheus Babi. Nesse time do Vasco aí, alguns jogadores me interessariam, mas muito pouco. Nossa, tá? Romulo. Eu acho que o time do Vasco aí promissor é o Ricardo Graça, zagueiro. O Ricardo Graça. O Riquelme, que foi uma grata surpresa, que o Fernando Diniz, como sempre, arruma um jogador e faz ele evoluir. Exato. Que foi o Riquelme. E o próprio Andrei, que é um jogador que eu gosto muito. É basicamente esses 3. Eu também. Mesmo processo. Talvez incluiria aí, não sei, o Galarza.
O Matias Galarza. Mas aí Galarza começou bem, mas foi comprado, caiu muito caiu também. demais também. Mas começou muito bem. Jogava de lateral. Laranjeira. Mas Laranjeira, só Jesus. O Peck ainda precisa Camisa evoluir. 9, Laranjeira, hein? Porra. O Peck O precisa Peck eu evoluir. acho que vai ser um John Clay da vida. Vai ser um John Clay da vida. Não é um jogador extraordinário, longe disso, bem longe disso. Mas é um jogador que, dentro desse deserto de 10 que o Vasco tem, ainda faz alguma coisa. E aí a gente vai partir para a Série B ainda um pouquinho. Só um comentário. O Bruno tava falando aí, os jogadores do Botafogo, que veio de Novo Horizontino, Criciúma. A gente vê que conseguiu fazer um time competitivo, pegando jogadores dos times De Série C. pequeno. Porque os De times do Série interior C. paulista são muito fortes. Né? A gente tava vendo essa semana aí que a gente até tava brincando de ser pauta do Eduardo Batista ser emprestado ao Remo. Sim, Mas o Mirassol, ele tá lá já tem uns 2 anos e tem um projeto muito interessante. Ele tem um CT melhor que muito time de Série A. É um projeto que eles estão vindo da Série D subindo com o objetivo de chegar a A. É um time super estruturado, mantém elenco o ano inteiro. Então, assim, esses times do interior de São Paulo são bem interessantes. Tem bastante jogador bom lá que com capacidade de jogar nos times grandes aí. Não, com certeza. Tem muito time de São Paulo do interior que tem estrutura muito melhor do que... E aí, time com estrutura, você tem divisão de base. Pode ter certeza disso. E você vai ter um ou outro jogador que se destaque. Olhando para a Série B, aí, a gente... Olhando aí a tabela, a gente vai ter... Vitória se salvando milagrosamente. É impressionante, né? Impressionante. O Vitória, olha, é realmente impressionante. Hoje eu tava analisando, eles emendaram 3 vitórias, tiveram 2 empates, uma derrota, um empate e 2 vitórias. Então, assim, os últimos 10 jogos do Vitória foi muito acima. Meteram 3 no Cruzeiro hoje. Meteram 3 no Cruzeiro hoje. O estádio lotado do Vitória. Impressionante, assim, o Vitória, que é uma torcida muito... que tem uma torcida muito apaixonada, o Vitória, inclusive. É um time tradicional do nosso país, mas se você olhasse o Vitória 10 rodadas atrás, você jamais imaginaria que o Vitória subiria dessa maneira. O Vitória fazia 0-0 por cada partida, horrível, né? Mas ele se livrou, né, praticamente. Da tabela, Coritiba e Botafogo já estão garantidos na Série A, sobraram 2 vagas. E aí, para vocês se divertirem um pouco, o Guarani que estuprou o Avaí. O Guarani estuprou o Avaí 4-0, né? E Avaí pode briscar a segunda vaga, né? Tem um Guarani com 59, Avaí com 58, Goiás com 58, o Goiás voltando a vencer depois de muitos empates, e o CRB, que para mim é um time que ainda pode dar algum trabalho. O CRB amanhã enfrenta fora de casa o Brusque, um time absolutamente desesperado e que, se eu não me engano, acho que já está até rebaixado. O Brusque está brigando para não cair ainda. Está brigando para não cair ainda. Ele pode devolver o Vitória para a zona. Então, jogo difícil para o CRB. Mas se o CRB faz... Se o Edu estiver inspirado amanhã, é complicado. O Edu, o artilheiro e talvez aí o grande craque dessa Série B é o Edu, né, do Brusque. O cara já pegou até pênalti. O Edu, né? Caraca. É realmente um jogador, até um olhar aqui pro Edu, para vocês verem como que é o Edu, o que é o Edu, né? Ô Clema, mas também o Vasco e o Cruzeiro também agora não cai mais, né, velho? 2 rodadas faltando só para acabar o campeonato, não cai mais não, né? Não também para a Série C não, né? Não, agora ficam só na B mesmo, né? Fica só na B mesmo. Mas não há mais esse risco, não.
Sorte, hein? Pô, Só. com certeza, com certeza. Edu, para vocês terem ideia aí do que é o Edu nessa Série B. Edu, 16 gols em 30 jogos, né? Tem uma média boa até para os padrões de Série A. Evidentemente que estão na Série B, né? Mas mostra também algumas deficiências do Edu, por exemplo, em assistências. Ele, apesar de ser o centroavante, ele não assistiu nenhum dos companheiros. Então deve ser um jogador alacano, né? De um toque na bola e fazer o gol. Porém, ainda assim um jogador muito complicado, muito difícil. Brusque amanhã, aí temos amanhã Brusque e CRB. CRB briga direto. Londrina e Ponte Preta. Londrina também na briga para não cair. Bem no palio. Exato. Porra, isso vai ser um jogo ruim. Vai. Londrina e Ponte Preta, puta que pariu. Olha, Náutico e Sampaio Corrêa. Náutico com chances ainda. Enfrenta o Sampaio Corrêa. Então, Foi um jogo animado. Esses dois, o Náutico e o Sampaio vão pra... Estão nem aí. Não, o Náutico não tem chance, né? O Náutico já tá com 49. Não tem chance. Quem tem chance, na verdade, aí até o CSA tem, mas é difícil. Mas o CRB e o Goiás. Eu acho que o Goiás sobe. Eu acho que o Avaí desce, não fica na. Quais são os dois últimos jogos do Goiás? 3, né? O Goiás tem 3 para fazer ainda. Tem 3 para fazer. Amanhã pega o Remo lá, que é um jogo difícil. Geralmente o Remo complica. Guarani. O Remo era o time do Conceição, não é isso? Oi? Que agora é o time do Eduardo Batista? Sim. Era o time do Conceição. É isso mesmo. Tigrão. O Tigrão. Tigrão. O famoso Felipe Tigrão. Então o Guarani acho que já sobe. Não acredito que o Guarani perca a vaga, não. Então ficaria na minha concepção aí Coritiba, Botafogo, Guarani e Goiás. 4 times bastante. Mas se a gente olhar uma vitória do Goiás, ele já passa até o Guarani, né? Tá bem disputado isso daí. Realmente. Então vai depender. A sequência do Guarani, só pra gente pegar, Botafogo e Goiás. Ou seja, vai ter um Goiás confronto diretíssimo. Direto contra o Goiás. Então, e o Botafogo já vai pegar relaxado, né? Vai. Botafogo já, se Deus quiser, já. Mas já classifica. Vai pegar o Botafogo disputando o título também, né, Bruno? Pode ser um todo jogo mundo já difícil. Férias. Oi? Ele pode pegar o Botafogo disputando o título ainda na última rodada. O título, sabe por que o título é bom da Série B? Porque você já entra lá na frente na Copa do Brasil. Só por causa disso. E a premiação também, né? E financeiramente, né? É merreca. É merrequinha. Era merrequinha, não sei agora. E aí vamos puxar um pouco para a tabela da Série A. E aí eu já vou tratar como a Mauro tá na escuta, Mauro. Mauro acho que saiu. Vamos lá. Tabela da Série A. Atlético campeão. Não acho que não é incontestável isso. Flamengo e Palmeiras aí já garantidos na Libertadores. Bragantino e Corinthians também garantidos também, para mim, na minha opinião, vão para Libertadores. E aí começa aqui o Fortaleza. Fortaleza deu uma queda. Eu não acho que isso vai atrapalhar a Libertadores. O Bragantino também vinha em queda e ganhou do Fortaleza agora. E o Corinthians, que o Silvinho vem balançando desde que assumiu, com um elenco que antes dos reforços era time para não cair, para mim tá surpreendendo, porque com certeza, assim, conseguiu acertar bem o time. E não tem mais do que aquilo também, não. É Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, porque o William tá machucado e ponto. Não tem muito que... não há muita... Hoje a formação do Corinthians é Fagner, Gil, né?
Cássio, Fagner, Gil, João Vitor e Lucas Piton. João Vitor, muito bom zagueiro da base. Zagueiro mesmo. Eu gosto bastante do Lucas Piton também. Acho bom lateral, apesar de algumas falhas. Mas ele é o reserva do Fábio Santos, né? O titular é o Fábio Santos na posição hoje. Isso. O Gabriel Pereira, que tá nessa situação de contrato com o Corinthians, se renova ou não renova. Já renovou. Juliano, e aí vem o meio de campo, que realmente é um meio de campo de respeito, né? Juliano, Gabriel, Renato Augusto, Roger Guedes, e aí no ataque o jogo que passou a ser o jogador que assiste mais. Ele ultimamente tem feito partidas assistindo o jogo de campo, né? Porque é muito ruim. Ele assiste o jogo de campo, né? Mas ele tem dado algumas assistências, algumas poucas, mas ainda tem dado. Eu não sei se o Corinthians assim, ele joga, é muito estilo do Corinthians, né? Eles quebram a bola, o Jô segura a bola pro time desafogar. Por isso que eles pedem, você tem o Jô, né? E realmente você olhando pro Corinthians, você não tem muitas opções dentro do banco, não tem. Teoricamente quem poderia ser é o Luan, mas o Luan é algo... E tem o Mosquito, né? Que antes eles quebravam a bola no Mosquito e ele se virava. Isso, o Mosquito, o Gustavo Mosquito, realmente é também um jogador que inclusive dava para poder incluir dentro desse contexto, né? Voltando aqui para a classificação, temos Fortaleza, Inter, Fluminense e América, que fecha aí o G9. Provavelmente o América vai beliscar alguma vaga ou para Libertadores ou para Sul-Americana. Acredito que o América vá para Libertadores. Impressionante. A segunda pior, uma das piores campanhas, acho que é a terceira pior campanha do primeiro turno para a segunda melhor campanha do segundo turno. Hoje o América está fazendo realmente um segundo turno de exceção. Me lembrou muito o Goiás. Os números do Ademir no segundo turno são absurdos também. Ademir, reforço do... Eu acho que quando chega um jogador igual o Zarate chegou lá, muda o nível do elenco. A experiência que ele traz é muito maior do que o dentro de campo ali. Você vê que o time subiu junto com ele. Ele não faz gol, mas ele dá assistência, ele segura a bola. Não, ele participa o jogo inteiro. Eu gosto muito do Zarate. O Zarate é um jogador que eu acompanho há muito tempo. O Zarate foi revelado pelo Vélez há muito tempo. O Zarate. E aí ele vai rodar um pouco a Europa, né? E até chega na Inter de Milão. Chega-se realmente um jogador da Inter de Milão. Chegou em Inglaterra, foi clube menor também da Itália, voltou para a Argentina e aí me surpreendeu muito a contratação dele pelo América Mineiro. Muito, extremamente surpreendente. Ele teve um pedido especial do Mancini. Parece que o Mancini na época chegou a ligar para ele e convenceu ele do projeto. E logo depois o Mancini foi ser rebaixado pela 6ª vez. Então, absurdo. Realmente, que temporada do América. Que temporada. E Ceará, né? O Ceará naquele ritmo do Ceará mesmo. Engraçado o Ceará, né? O Ceará é o famoso time casca grossa, né? Porque ele não ganha muito, mas ele também não perde muito. Você pode ver aí que os números do Ceará é um time de 9 vitórias, 15 empates e 8 derrotas, que são números de derrotas. Inclusive ele tem menos derrotas do que o Palmeiras dentro do campeonato. Então é o Ceará o time que gosta de... E o Thiago Nunes demorou a encaixar no Ceará. Demais. Concordo. Espero que não esteja ganhando rios de dinheiro. Mas demorou muito para encaixar. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o Grêmio dos novos tempos, né? Ele desiste do Campeonato Brasileiro definitivamente e foca a sua atenção nas Copas. Com o grande Valentim, né, Bruno? Hashtag volta Valentim, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que assim, alguns clubes, né, eles se mantêm
mesmo com técnico ruim ou sem técnico. Né? O Atlético Paranaense é um clube que, mesmo se o Valentim não estivesse lá, ele estaria jogando bem. Né? Ele já tem uma vamos dizer assim, uma filosofia, toda uma parte de futebol fora do campo bem organizado. Então o técnico chega ali, ele consegue já não pegar o time se começar do zero, trabalho e tal. O Atlético Paranaense então, tem muito dedo do Autuori. O Autuori tá por trás ali. Na hora que sai o técnico, ele dirige, ele contrata jogador. Ele ali é o homem forte do Petraglia, né? É verdade. Mas o Valentim é ruim. O Valentim é ruim. O Valentim... É ruim. É do clube mesmo. Falta recurso. Não é trabalho dele. Não é trabalho dele, não. O Valentim no Vasco rendeu memes absurdos, né? O Valentim no Vasco, a gente sabe até hoje da Se você botar o Jair Ventura lá, o time vai jogar ainda um pouco. Não, e o Jair Ventura, por surpreendentemente, fazendo uma campanha digna pelo Juventude, né? O Juventude não perde não perde muito e quando ganha, né, ainda ganha de time grande. Ô, Walter, eu acho que é interessante essa parte da tabela a gente olhar aqui do Juventude pro Santos, são 3 pontos. Então, assim, tá todo mundo aí no bolo para não cair. E o São Paulo com um jogo a mais. E o São Paulo, muito bom a sua percepção, porque realmente São Paulo desses, um jogo a mais, é muito perigoso pro São Paulo. É realmente muito perigoso. Porque Bahia aí pode... O Bahia... O que acontece? O Bahia ele enfrentou em algumas partidas um aumento, né, de desempenho com o Guto. Com o Guto não, né? O Gordiola, que é o do Bahia. Com o Gordiola, e aí voltou a dar uma baixada de bola com o Bahia de novo. Só que é um time que pode se safar sim, entendeu? Eu não sei, eu acho que o Bahia, o Atlético Goianiense também está descendo, não sei ao certo. Não consigo apostar com vocês qual vai ser a última vaga. Não consigo. Eu acho que o São Paulo ou o Santos, se entrar na zona agora, tá rebaixado. Você acha? Porra, São Paulo cair vai ser brabo, hein? Que merda, hein? Realmente, São Paulo cair nessa altura do campeonato. Porra, cara. Gente, os caras estavam com Juan Fran, cara. Daniel Alves. Porra. A gente está entrando na nossa fase final do nosso podcast de hoje. Eu queria deixar aí para cada um um minutinho ou dois para falar aí sobre o que espera aí do futebol da semana, se há alguma notícia, se há realmente alguma opinião, tá? Deixa aí, Mauro, você tem aí 2 minutos para falar e pode ficar à vontade. Cara, agora, como estava até sendo falado pelo pessoal aqui, que eu dei uma olhadinha rápida aqui, o pessoal da Jovem Pan ali também, cara, eu acho que o Flamengo agora ele vai concentrar, porque assim, matematicamente, cara, o Atlético Mineiro eu acho que não escapa mais das mãos dele esse título aí, né? E se ele ganhar agora os próximos 4 jogos, já põe a mão na taça, acabou, já mata o campeonato. Eu acho que agora o Flamengo tem que concentrar no jogo do dia 27, né, cara? Que concentrar as forças todas nesses jogos aí. Se eu fosse o Renato, já que ele continuando aí, cara, eu meteria, meu irmão, daqui para frente agora a maior parte do time com reserva, né? Para poder realmente ir poupando a galera pro dia 27. E concentrava realmente, como eu falei, concentrava as forças no título que está mais à frente aí, que é o Libertadores, cara, que agora é a última cartada do ano. Claro, e vai ter uns jogos agora aí, Corinthians, né? Parece que acho que na quarta-feira, não é isso? O próximo jogo. Mas mesmo assim, contra o Corinthians, eu iria com o time na maior parte com reserva, cara. Se fosse o Renato. Show de bola. Bruno,
algo para falar sobre essa questão das próximas partidas? Vai ter aí, a gente nem falou muito sobre Brasil e Argentina, né? Mas alguma expectativa para Brasil e Argentina também? Não, nem vejo jogo da seleção. Nem tô vendo mais. Já perdeu pra mim, já perdeu a graça, entendeu? Esse joguinho burocrático do Tite eu não gosto. Acho que a seleção tem que ter um outro espírito, né? É diferente. Não gosto de jogo burocrático. Tem algumas manias do Tite que eu não gosto, que ele coloca nos times. Mas a gente vai vendo. A gente está esperando o rebaixamento do Grêmio, né? Contagem regressiva, né? O Grêmio cair, né? Todo mundo está esperando isso. Mas... E aí a gente tem uma Série B de respeito, né? Vasco, Grêmio, Cruzeiro, né? Sport Chapecoense, né? Todo mundo junto lá e misturado na Série B. Vai ser uma senhora Série B, né? E assim, cara, espero que o Botafogo é aquilo, né? Eu até postei uma mensagem, um meme, que assim, era bom o Botafogo ser campeão, mas abrir mão da Série A, cara. Ficar na B porque a gente é mais feliz na B. E realmente, cara, entendeu? Era melhor a gente ficar na B mesmo. Geralmente são boas campanhas, né? A Série A, cara, tá muito complicada. Tá complicado São Paulo, tá complicado pro Grêmio. Porra, imagina o Botafogo da Série B, cara. Da Série A. Tá todo mundo. Botafogo é o União São João de Araras na Série A, cara. Porra, tá todo mundo fodão aí. América disputando pra Libertadores. Cuiabá lá na frente. Goianiense também estruturado. O que o Botafogo vai fazer a Série A, cara? Eu já começo a me preocupar com isso já. Com certeza. Vai ser brabo. Vai ser brabo. Marcelo, Série A não tá pra amador, não. Marcelo, algum prognóstico? Para começar sobre Brasil e Argentina, sem Richarlison não vai ter graça. Ele é o cara que põe fogo no jogo. A gente pode ver aí uma seleção com bons nomes fora da Copa, que é a seleção de Portugal, que hoje não conseguiu garantir, vai para a repescagem. A seleção de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, entre outros. A gente pode perder esses jogadores na próxima Copa aí. Que a seleção, para mim, era certa. E sobre o futebol brasileiro, acho que a briga para o rebaixamento na Série A vai até a última rodada. E eu acho que São Paulo ou Santos ainda vão abraçar o Grêmio. Acho que a gente vai ter mais um grande. E na Série B, eu acredito que sobe Goiás e Guarani. Goiás eu também acho. Então, gente, fechando aí o nosso mais um podcast. Quero agradecer a presença de todos. Essa é a segunda parte. Já a gente já vai upar para vocês. E vocês já vão ouvir aí em primeira mão todo o podcast hoje. Provavelmente no domingo que vem nós também teremos o podcast, talvez dividido em duas partes também, tá? Forte abraço a todos, acompanhem o futebol, sigam-nos nas redes sociais e sigam-nos no YouTube. Ativa o seu sininho, tá? Para que você possa receber as nossas atualizações e se inscreve, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado, gente.